Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo, amém? Eu fiquei muito feliz na hora do louvor, porque várias pessoas me perguntaram essa semana se o Brasil for para a final da Copa do Mundo, o que nós faríamos com o nosso culto, né? Então, como eu creio que o Brasil vai, mas nós já cantamos que não trocaremos por nada, que não há espaço para mais nada. Então, a preocupação se nós manteríamos ou não o horário, ela se desfez. Né? Eu estou feliz que todo mundo vai vir aqui. Na verdade, o mês de Copa inteiro, né? Quando conflitar as programações da Copa do Mundo com as programações da igreja, nós não trocaremos. Amém, é verdade? Cantamos do fundo do coração? Amém, graças a Deus. Boa noite, queridos. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos dar continuidade à série de reflexões sobre o título Eu Sou Mesmo um Cristão. E no nosso segundo sermão nessa série, nós queremos falar sobre o tema Você não é cristão se não nasceu de novo. Então, enquanto pastor, eu tenho muitas preocupações quando eu penso na vida da igreja. Muitas preocupações relacionadas à área administrativa, à área da família, à área da nova geração, à área dos líderes. Muitas coisas elas passam na minha cabeça enquanto eu penso e oro por vocês diariamente. Mas a principal que eu quero trazer para vocês nessa noite é a questão a respeito do seu relacionamento com o Senhor. Não é se a sua família vai bem, não é se você está bem com seus filhos, não é se o seu emprego está bem, se você está conseguindo pagar as suas contas. São coisas importantes e nós de alguma maneira, em dado momento da nossa caminhada, vamos trabalhar sobre esses assuntos. Mas a principal que norteia todas as outras e a sua alma, ela vai bem? O seu relacionamento pessoal com o Senhor, ele existe. Se você morresse hoje, você tem certeza para onde vai e por que você vai para tal lugar? Essa é uma pergunta muito importante. E eu, enquanto pensava junto com os outros pastores nessa série, eu percebi que existem duas alertas bíblicos que motivaram a gente a oferecer essa série para a igreja. O primeiro é que no Novo Testamento há várias passagens que as pessoas, que eu chamei aqui de auto-engano, que as pessoas estão enganadas a respeito da sua própria condição diante do Senhor. Eu vou relembrar elas, eu falei no domingo passado, mas eu queria relembrar com vocês hoje. A primeira delas está lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias vão me dizer: Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então o texto aqui, ele revela um tipo de postura de pessoa que, ao se deparar com o julgamento que Deus irá fazer, ela tem uma percepção equivocada da sua realidade espiritual. Ela chega perante os portais eternos e diz assim: Senhor, eu sou crente. E a prova pela qual eu sou crente e mereço o céu é porque eu preguei em teu nome. É porque em teu nome eu expulsei demônios. É porque em teu nome eu fiz milagres. E para a surpresa dessas pessoas, o Senhor diz: eu nunca conheci vocês. Então existe um certo tipo de auto-engano,
que alguém pode ter, que a Bíblia relata como verdadeiro, alguém que acha que é crente, que acha que é salvo, mas não é. E aqui, irmãos, a seriedade desse assunto, ela se dá porque nós não estamos lidando de coisas temporais. Eu estou promovendo uma reflexão para que você avalie o local onde você vai passar a sua eternidade. Certo? E é possível que alguém esteja enganado sobre a sua condição espiritual. Um outro texto que mostra isso está lá no Evangelho de Mateus, esse evangelho cujo nome é muito belo, né? Está lá no versículo, capítulo 25, versículo 40. Vamos olhar o versículo 40. Lembra que é o grande julgamento, Jesus bota uns à sua direita, outros à sua esquerda. Os da direita ele diz, convida para entrar, porque eles cuidaram de Jesus, enquanto cuidavam dos outros. E os da esquerda ele rejeita, porque eles rejeitaram a Jesus, enquanto rejeitaram os outros. Mas, eles vão dizer aqui, na verdade no versículo 40, né? O rei respondendo lhe dirá, em verdade digo, que sempre que fizer o bem a um desses meus pequeninos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro e vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vertiram, achando-me enfermo e preso vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não o socorremos? De novo, eles achavam que estava tudo bem, não é? E Jesus está dizendo não. E eles são condenados para o fogo do inferno, certo? Irmãos, o inferno é uma realidade clara na Escritura, certo? Eu não estou aqui pregando o inferno para assustar ninguém, certo? Fiquem tranquilos. Não estou aqui obrigando ninguém a crer no inferno, certo? Se você dissesse, não, o inferno o sociólogo diz assim, o inferno é uma coisa que a religião inventou para poder oprimir o povo, os sacerdotes, os líderes religiosos inventaram para poder oprimir o povo. Se você quiser pensar desse jeito, fique livre. Você é totalmente livre. Você só não é livre para se livrar das consequências de tal crença. Porque aqui não é Paulo que está dizendo, não é? Embora que Paulo, mesmo que fosse Paulo, sustentaria, porque Paulo é inspirado pelo Espírito Santo. Mas é o próprio Jesus dizendo que vai lançar essas pessoas no fogo eterno. Certo? Amém? Então, por isso que eu convido você a avaliar, para que você não se encontre nesse tipo de auto-engano. Então, a primeira razão pela qual eu estou oferecendo essa série é por conta da possibilidade de um auto-engano. A segunda razão pela qual eu estou oferecendo essa série para vocês é porque existe mandamento bíblico para que nós avaliemos a nossa salvação. Vai comigo para 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13. Versículo de número 5. Aqui o apóstolo Paulo está dando conselhos finais para a igreja. E dentro dos conselhos finais da igreja, ele diz o seguinte, examinem-se para ver se realmente vocês estão na fé. Provem a si mesmo, ou não reconheça que Cristo está em vocês, a não ser que já tenha sido reprovado. Então, o mandamento bíblico aqui é para que você possa avaliar a si mesmo e provar se você está na fé. E como é que você vai provar se está na fé? Primeira coisa que você vai fazer, você vai ligar o senso crítico para averiguar se o que eu falo de fato condiz com a Bíblia. A grande pergunta que você tem que fazer é a seguinte: é esse homem diante de mim um intérprete fiel da Escritura? A explicação que ele está dando é uma explicação que condiz com o que o texto está dizendo?
Então é a primeira coisa que você precisa fazer. Se a minha interpretação for achada fiel, o problema de vocês já não é mais comigo. É com Deus. Porque se eu estou interpretando fielmente, não é o meu conselho. É o conselho de Deus para a sua vida. Todo mundo está entendendo? Então não é porque eu estou querendo dizer que avaliar, julgar. Eu estou só querendo obedecer esse texto. Para que a gente examine a nós mesmos. 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1. A tia Samara ajuda. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10. É um outro mandamento que diz assim: por isso, irmãos, procurem com empenho, cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês. Aqui eu quero destacar a palavra empenho. Não é pensar durante 1 hora, mas é gastar a maior energia mental da sua vida pensando a respeito dessa realidade. Dia 17 de janeiro de 1726, salvo engano, Benjamin Franklin, correspondendo cartas com outra pessoa que eu também esqueci o nome, ele disse o seguinte: quanto a Jesus Cristo, o seu sistema de ética e moral é tão belo e tão profundo que jamais a sociedade produzirá outra igual. Porém, quanto à sua divindade, não é um assunto que eu acho importante e nem quero gastar tempo agora. O que é que ele está querendo dizer? Isso não é uma coisa importante. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Eu tenho uma nação para governar. Eu tenho uma família para cuidar. Eu tenho umas contas para pagar. Eu vou gastar tempo pensando sobre a realidade da minha alma, quando existe muita desigualdade social no meio do mundo, quando eu estou cheio de conta para fazer, para pagar, alguns até para fazer também. Mas o que o texto está dizendo é: se você ainda tem essa dúvida, pare tudo que você está fazendo e empenhe-se em confirmar a sua eleição. Amém? E o outro texto é o texto que nós vamos ler no finalzinho, quando nós migrarmos para o momento da ceia, que é: examine, pois, o homem a si mesmo. O texto lá não diz: o pastor examine os membros. É assim que o texto diz? Não. O marido examine a esposa. É assim? A esposa examine o marido. O irmão examine o outro irmão. Quem é que tem o único que tem capacidade de examinar é quem? É você mesmo. É você mesmo. Então eu quero dar para vocês as categorias, os versículos bíblicos, as explicações, para que você possa avaliar a si mesmo. Amém? Então hoje eu quero ir com vocês para João capítulo 3. João capítulo 3, versículo de número 1. João capítulo de número 3, versículo 1, assim está escrito na palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar outra vez ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: você precisa nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitaram o nosso testemunho. Se vocês não creem quando eu falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar de coisas, sobre as coisas celestiais? Então, ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho de Deus. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. Amém. Amém. Você precisa nascer de novo. George Whitefield, um pregador avivalista do século XVIII, pregou João capítulo 3 por mais de 3.000 vezes. Todo dia ele pregava por 5 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, dizem os seus biógrafos: você precisa nascer de novo. E alguém uma vez chegou para George Whitefield, depois de ver tantas vezes ele pregando esse sermão, e disse assim: George Whitefield, por que você prega tanto? Por que você diz tanto, você precisa nascer de novo? Eu vi você pregando de manhã e o seu sermão era: você precisa nascer de novo. Eu vi você pregando em outra cidade e o seu sermão era: você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo, você precisa nascer de novo. E George Whitefield respondeu: sabe por que eu prego isso? Porque você precisa nascer de novo. Ele era um homem com uma única mensagem, a mensagem mais importante. O texto que nós temos diante de nós relata o encontro de Jesus com Nicodemos, um mestre da lei. O texto é antecedido das primeiras idas de Jesus a Jerusalém. Ele fala nos capítulos 2, versículos 20 ou versículo 13 em diante, que ele chegou em Jerusalém e disse que podem destruir esse templo, que eu o reconstruirei em 3 dias. Isso trouxe muita burburinho em Jerusalém naquela época, e alguns judeus piedosos começaram a olhar para Jesus e disseram assim: rapaz, esse cara é diferente. Esse cara aí é diferente. O texto diz que quando Jesus estava em Jerusalém, no versículo 23 do capítulo 2, alguns creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Só que o texto também diz no verso 24 que o próprio Jesus, do capítulo 2, o próprio Jesus não confiava neles. Por quê? Porque Jesus conhecia profundamente eles. E então, depois de dar esse contexto, João insere para a gente este homem, Nicodemos. Nicodemos é qualificado aqui de 3 maneiras. Ele é um fariseu, ele é um dos principais dos judeus, e lá no versículo 10 ele é chamado de mestre em Israel. E do versículo 1 até o versículo 3, o que João vai mostrar para a gente é que ninguém pode ser cristão por causa de uma religião. Certo? As suas práticas religiosas não fazem de você um cristão. É isso que o texto mostra para a gente quando descreve a Nicodemos. Quando o texto diz que ele é um fariseu, ele está explicando que ele é alguém rigoroso com a lei. Alguém que jejuava, alguém que orava, alguém que dava esmola de tudo que tinha, alguém que buscava obedecer cada detalhe da tradição judaica. Não sei quantos de vocês aqui já leram os escritos dos fariseus, mas, por exemplo, um dos que eu li mais engraçados era que você não podia botar vinagre na boca, ou no sábado, se botasse vinagre na boca, não podia... Como é que faz quando fica jogando o líquido de um lado para o outro? Oi? Bochechar. Não podia. Podia botar o vinagre e cuspir, mas não podia bochechar, porque bochechar era considerado a quebra do sábado. Se comesse um ovo da galinha que botou
no sábado, só podia comer se matasse ela no domingo, senão você estava em pecado. Então os fariseus, a gente olha isso com um certo descrédito, não é? É muita besteira para isso. Na minha ida agora em Jerusalém, eu tive uma das experiências mais interessantes. Eu entrei no dia do sábado, eu entrei no elevador, e o elevador parava em todos os andares e abria. E os judeus entravam e não apertavam, e eu ficava, rapaz, por que esse elevador está parando em todo andar? Tem algum menino malino correndo as escadas e apertando. Aí depois eu vi lá, é o Shabbat Elevator. O que é o elevador do Shabbat? É um elevador que você não precisa trabalhar. Então, ele entra, ele para em cada andar, aí abre a porta e fecha. Então, se você está num prédio que você vai para o 20º andar, para você não quebrar o sábado, você vai parando em cada andar para poder não quebrar o sábado. Interessante, né? Para mim, isso não faz o menor sentido. Mas olhando pela perspectiva interessante da coisa, existe um certo zelo em aceitar tais práticas. Vocês concordam comigo que uma pessoa que vive com esse tipo de preocupação é uma pessoa que pode ser designada como alguém que leva Deus a sério? Alguém que é zeloso pelas coisas de Deus? Vocês concordam comigo? Você acha que essa prática, ela descreve alguém que é relapso com seu relacionamento com Deus, ou alguém que leva Deus a sério? Jejuar 2 vezes por semana, dar dízimo de tudo que tem, examinar a Escritura, possivelmente ter o Antigo Testamento memorizado. Isso é alguém que leva Deus a sério, não é não? Alguém que é zeloso. Mas João dá alguns detalhes ainda sobre Nicodemos. Diz que ele era um dos principais dos fariseus. Certamente Nicodemos era um homem de grande influência. Talvez um líder entre os fariseus, certamente um líder entre os fariseus, um cara muito bem conceituado. Ele não era só um fariseu, mas dentre os fariseus, ele era alguém que tinha destaque. Ele era um membro do Sinédrio, um membro alto do Tribunal de Israel, não era apenas um religioso, ele era um líder religioso. E aí, irmãos, ele fala uma coisa interessante. Ele vai de noite. Então tem algumas razões pelas quais aqui João diz que ele foi ter de noite. A mais provável, eu acredito, é que Nicodemos, dado a sua posição, ele tinha vergonha de ser visto como um rabino agitador. Ora, como é que um líder da seita dos fariseus, muito bem conceituado, seria visto tirando dúvidas com um agitador como Cristo, um galileu, um nazareno, alguém que nós já sabemos que a sua descendência e linhagem era posta em descrédito por diversas vezes? Então essa é uma das razões pelas quais ele vai de noite encontrar com Jesus. Aí ele pergunta, Rabi, reconhecendo que Jesus é mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. E aí, irmão, Jesus dá uma resposta que parece não ter nada a ver com o comentário que Nicodemos fez. Jesus olha para Nicodemos e diz assim, em verdade te digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos, ele responde o seguinte, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Aí é interessante. Algumas pessoas acham que o que aconteceu foi isso aqui, ó. Jesus usou uma metáfora, nascer de novo. E Nicodemos não entendeu a metáfora. Nicodemos achou que Jesus estava falando de modo literal. Não é? Como se pudesse voltar. Como é que eu vou voltar de novo para o ventre da minha mãe? Então Jesus usou um simbolismo e Nicodemos não conseguiu acompanhar, porque Nicodemos era literalista. Alguns pensam assim. Aí outros dizem assim, até vi uma vez um cara comentando, e disse assim, é porque Jesus falou de coisas espirituais, e Nicodemos estava pensando de coisas carnais, de coisas físicas. Mas irmão, deixa eu dizer uma coisa. Ninguém era fariseu em Jerusalém, em Israel no primeiro século, se não fosse capaz de distinguir uma metáfora.
Isso é um elemento básico da comunicação. Este homem, com capacidade profunda de erudição, ele era capaz de acompanhar o raciocínio de Jesus. Jesus falou uma metáfora e ele entendeu a metáfora. Agora, de que se trata a metáfora? De que se trata essa ideia de nascer de novo? Jesus está dizendo para Nicodemos assim, ó, você está enganado a respeito da sua posição com o Senhor. Olha o que Nicodemos diz. Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Nicodemos se considera como alguém que está dentro do reino. E por ele estar dentro do reino de Deus, ele tem a habilidade de avaliar quem também faz parte do reino de Deus. E ele diz, eu como estou dentro, como sou um líder do reino, eu olhando para você, consigo ver que você também foi enviado da parte de Deus. E Jesus está dizendo, não, Nicodemos, você não está no reino. Você precisa nascer de novo. E aí eu já imagino que vocês estejam lembrando do que significa nascer de novo para um judeu, né? Porque quando alguém, um gentil se convertia no Antigo Testamento, o que é que ele tinha que fazer? Vocês lembram disso? Ele tinha que circuncidar, ele tinha que obedecer dieta religiosa, ele tinha que obedecer calendário religioso, e ele tinha que aprender a viver. Então dizia-se de um gentil novo convertido que ele era uma criança na fé. Inclusive essa metáfora de criança, ela é transportada para o Novo Testamento. E Paulo também fala, o autor aos Hebreus fala de crianças na fé. Vocês lembram disso? Paulo fala também eu quis dar leite a vocês, mas queria dar carne, mas vocês ainda eram meninos. Lembram disso? Mas aí Nicodemos olha assim, como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou viver tudo? Se eu já guardo o sábado, se eu já guardo a lei, se eu já fui circuncidado. Ou seja, eu já fiz todos os ritos religiosos que eu precisava. Mas Jesus disse, ao que Jesus responde, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí outra bagunça que o pessoal faz aqui nesse texto é quando vai interpretar o que é que significa nascer da água e do Espírito. Alguns acreditam que nascer da água é o batismo nas águas, e nascer no Espírito é o batismo com o Espírito Santo. Primeiro problema, que aí vai na definição do que é o batismo com o Espírito Santo. O ensino que está na nossa confissão de fé da Igreja de Cristo é que o batismo com o Espírito Santo não é uma experiência que é marcada pelo falar em línguas. Certo? Batismo com o Espírito Santo é uma experiência que acontece na conversão. Dentro da nossa confissão de fé, a experiência do falar em línguas é chamada de revestimento, não batismo, tá? Certo? Então essa é a primeira coisa. Mas não é o caso aqui. Não é o caso aqui. Por quê? Porque se fosse o caso, o batismo nas águas seria uma condição para a salvação. E nós temos exemplo de pessoas que não são batizadas nas águas e que foram salvas. Alguém pode me citar um? Muito bem, o ladrão da cruz. Não foi batizado nas águas, Jesus disse, te digo que hoje estará comigo no paraíso. Então quebra-se essa primeira possibilidade de interpretação. Segunda possibilidade de interpretação, nascer da água faz referência ao nascimento natural. Vocês sabem que a mulher tem o líquido amniótico na barriga, que uma vez que a bolsa rompe, o líquido amniótico escorre, e aí essa é uma expressão de nascer da água e do Espírito e a conversão. Eu acho difícil que as pessoas no primeiro século tivessem a compreensão de que líquido amniótico era uma realidade. Eu mesmo só vim aprender há cerca de 4 anos atrás, que foi mais ou menos quando esta garotinha apareceu no busto da minha mulher, quando a minha mulher ficou prenha, a despeito que a expressão não é muito bem quista entre os irmãos, né? Mas eu acho legal a expressão prenha, remete a jumento no interior. Conceberam, engravidaram, mais bonito, né? Mais belo. Vou falar mais prenha não, tá bom. E existe uma terceira possibilidade de interpretação, que é a que eu acho mais plausível aqui, certo? Queria só quebrar o gelo mesmo, vocês estavam muito sérios. Que é
a de Ezequiel capítulo 36. O que está acontecendo aqui? Uma possível alusão a Ezequiel capítulo 36. Eu convido você para ir lá comigo. Ezequiel capítulo 36. Versículo 25. O que se trata nascer da água do Espírito? Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos, lhe darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Isso aqui é uma promessa da nova aliança. E ele fala: aspergirei vocês com água, e porei dentro de vocês o meu espírito. E claro, como Nicodemos era um mestre da lei, Jesus está evocando o contexto do Antigo Testamento para dizer: você precisa entender que você ainda não está em um relacionamento com Deus. Ou seja, Nicodemos, você não é crente. Você não é um cidadão do reino. E Nicodemos está lá: como é que eu posso ser um homem velho, circuncidado, obedecer à lei, e ainda assim, né? Observe que Nicodemos fala: eu estou dentro do reino, eu até sei reconhecer quem faz parte do reino. Mas Jesus mostra que não. O conhecimento, a tradição, a disciplina religiosa, a vida moral. Nicodemos era um homem moralmente respeitado. Não é suficiente para fazer de Nicodemos um cristão. Isso significa, irmãos, que as suas práticas religiosas não podem produzir vida espiritual. A sua religião, a nossa religião, pode informar a mente, ela pode moldar comportamentos, ela pode criar hábitos, ela pode produzir uma reputação, mas ela não pode ressuscitar um coração morto. Isso é obra do Espírito. Isso é obra de Deus. Deus não promete mais informações. Ele não promete regras para que nós obedeçamos. Ele promete um novo coração. Porque o seu problema, se você não é um cristão, não é falta de instrução. O seu problema é o pecado. Imagine alguém que cresceu na igreja, frequentou EBD, sempre participou de cultos, conhece todos os hinos, capaz de contar todas as histórias bíblicas, saber de cor as perguntas do catecismo, ocupar a função na igreja e se perguntar: você é um cristão? Ela responderá imediatamente: é claro que eu sou. Mas então Jesus se aproxima e faz uma pergunta mais profunda: você nasceu de novo? A pergunta não é: você é da igreja? Não, eu estou bem. Outro dia eu fui evangelizar uma pessoa e disse assim: não, pastor, eu estou distante da igreja, mas eu não roubo, eu não fumo. Eu não roubo, eu não fumo, eu não faço muita coisa errada, não. Eu disse: não, o problema não é fazer muita coisa errada, não. O problema é fazer uma única coisa errada. Quantos pecados Adão e Eva fizeram para lançar toda a nossa realidade no caos que é hoje? Quantos pecados? Um único. Um único. Jesus não perguntou isso: você nasceu de novo, para um pagão, para um devasso, para alguém que está numa madrugada bebo, caído na calçada com um cachorro lambendo a boca. Que talvez seria um sinônimo para a gente de pessoa depravada, né? Ele perguntou a alguém todo engravatado, com a Bíblia debaixo do braço, cheirosinho, saindo domingo do culto: você nasceu de novo? Nicodemos era o homem mais improvável para ouvir essa pergunta, porque ele era um líder religioso. Por isso, eu queria aplicar essa parte aqui do texto para a sua vida, dizendo a seguinte coisa:
Não confunda mudança externa de comportamento com novo nascimento. Levantei a mão, aceitei Jesus, o tamanho do meu vestido aumentou. Deixei de falar palavrão, parei de beber e não passo mais sinal vermelho. Agora eu sou crente. Agora quando eu vou comprar blusa, eu compro a blusa cristã. Eu ando com uma cruz, eu tatuei um versículo. Agora eu sou um cristão. Nicodemos havia mudado muita coisa em sua vida. Ele tinha disciplina, conhecia a Bíblia. Ele levou a sério a sua religião. Mas Jesus ficou impressionado como nenhuma dessas mudanças pôde salvá-lo. Ele ainda assim precisava nascer de novo. O novo nascimento não é uma mudança de hábitos, queridos. Seu chamado para ser cristão não é para você ser uma pessoa melhor. Sabia disso? Não é para você ser uma pessoa melhor. Eu acredito que quando você se torna cristão, como consequência você se torna uma pessoa melhor. Mas não é o objetivo para o qual você é salvo. Quantos entendem a diferença? Amém? Segunda aplicação nessa altura da mensagem. Não confie em sua história religiosa e familiar. Talvez quando alguém pergunte para você, como é que você sabe que se você morrer você vai para o céu? Eu nasci na igreja. Eu fui criado na igreja. Eu já fui batizado. Eu sou membro há muitos anos. Eu assisti a série de mensagens do pastor, como saber se eu sou um cristão. Então, pode ser, eu sou crente, né? Nicodemos possuía uma história religiosa que botava a minha e a sua no bolso. Mas Jesus não perguntou, Nicodemos, me dá aí o teu currículo espiritual. Tu jogou aonde? Chupou laranja com quem? A sua esperança não deve estar no que acontece. A sua esperança deve estar em uma renovação espiritual. Amém? Cuidado. Terceira aplicação aqui nessa fase. A familiaridade com a religião pode produzir cegueira espiritual. Sabe qual é o pior cego? É aquele que não quer ver. E é aquela pessoa que vive e ela sabe que o relacionamento dela com Deus não está bem, mas ela continua se iludindo. Não, porque Deus vai ter misericórdia. Irmãos, uma vez eu escrevi... Vocês sabem qual foi o filme que eu mais assisti na minha vida? Uma curiosidade aqui, aleatória sobre mim. O filme que eu mais assisti na minha vida. Alto da Compadecida. Assisti mais de 200 vezes. Não perca hoje, na paróquia de Itaperoá, A Paixão de Cristo. Um cabra sozinho, desarmado contra o exército romano inteiro. E se eu não for, eu segue. Consigo citar o filme quase inteiro para vocês. Mas uma das razões por que eu assisti tanto aquele filme é porque aquele filme ele explica muito a formação do sistema de crença do nordestino e do brasileiro de modo geral. Que é o julgamento. O que é o grande julgamento? Todo mundo faz só o que não presta. Mas quando chega lá na hora do juízo, todo mundo dá um jeitinho. Aí tem o purgatório, um volta para a terra. Ninguém é condenado. No final, tudo termina em pizza. Então todo mundo acha, não, pai, eu sou ruim, eu sou pecador, eu entendo. Mas eu só quero que você entenda uma coisa, Mateus. Eu não sou o pior, tem gente pior do que eu. E a minha esperança é essa, que tem gente pior do que eu. Eu não sou o pior, eu sou uma pessoa boa. Eu ajudo, quando eu preciso ver uma senhorinha que precisa atravessar a rua, eu dou a mão. Ajudo, se eu ver alguém que está com sede, eu dou um copo d'água. Cuidado, esse é um perigo para nós. A familiaridade com a fé. Amém? Jesus vai dizer para Nicodemos que quem é nascido da carne é carne. Ou seja, em Adão todos nós pecamos. Mas o que é nascido do Espírito é o Espírito. Nós precisamos de um novo nascimento. Jesus está dizendo para Nicodemos, não fique admirado, é um mandamento.
de eu dizer para você importa que nasce de novo, porque o que para você parece ser impossível, para mim é normal. O Espírito sopra onde Ele quer. E Nicodemos então pergunta: como é que isso vai acontecer? E aí Jesus olha para ele e diz assim: mas que diabo é isso? Não diz isso não, isso aqui é a versão nova Almeida atualizada, século 24, que é bem mais para frente, vai ser assim que vai a tradução. Macho, que diabo é isso? Tu é mestre em Israel e não compreende essas coisas, porque está lá no Antigo Testamento. Nunca a salvação foi por obras. Gênesis capítulo 17, 15, Abraão creu em Deus e foi imputado por justiça. Abraão foi salvo pela fé, não por obras. A lei de Moisés foi dada aonde, meus irmãos? No Sinai. O Sinai é antes ou depois do Egito? Depois, eles já haviam sido salvos. Eles receberam a lei depois da salvação, não antes. A salvação sempre foi pela graça, mediante a fé. E aqui nós temos um mestre da lei que não entendia o básico do básico do básico da fé. Aí Jesus diz para ele: olha, eu falo do que eu sei, mas vocês não creram. O problema de Nicodemos era a incredulidade no coração. E aí Jesus está dizendo para Nicodemos no versículo 12: se você não crê quando eu lhe falo sobre as coisas celestiais, se você não crê quando eu falo sobre as coisas terrenas, imagine quando eu começar a falar sobre coisas celestiais. O que Nicodemos estava dizendo é: eu obedeci à lei, portanto eu mereço ser salvo. E Jesus vai dizer para ele: ninguém subiu ao céu. Ninguém merece a salvação. Você não é salvo por ser uma pessoa boa, honesta, que paga seus impostos, um bom pai, um bom trabalhador, que acorda cedo, que não fica no banheiro mexendo no WhatsApp na hora do trabalho. Eu faço isso. Sou salvo. Não, ninguém sobe ao céu. A salvação se dá quando aquele que mora lá desce e se encarna e vem para nos salvar. E aqui Jesus ele lembra uma história do Antigo Testamento para Nicodemos. A história da serpente. Todo mundo lembra da história da serpente? O povo estava murmurando lá em Números capítulo 21, salvo engano, é 21 é 22. O povo estava murmurando. Rapaz, é interessante, né? O povo de Israel disse: o Senhor tira eles do Egito, né? Aí fica de frente para o mar. Aí o pessoal olha e lá vem um exército de faraó atrás. O pessoal chega para Moisés e diz: ei, mãe, tu tira a gente para morrer, era melhor ter deixado lá. Aí Moisés vai e abre o mar, aí o povo passa. Aí diz assim: sim, a comida, como é que nós vamos comer agora? Aí era melhor ter deixado lá no Egito, porque lá pelo menos a gente apanha, mas tinha comida. Aí Deus vai e manda o maná. Aí Deus diz assim: ó, o maná é só para o dia, não pegue para amanhã, porque eu vou mandar o maná cada dia. Aí o pessoal: eu sou bem besta. Eu passei 400 anos sendo escravo, mano. Sobrou, vou guardar, que eu não sou besta. Aí guarda e apodrece. Aí vai mais um pouquinho na frente: sim, e água? Aí pronto, como é que nós vamos ver no deserto sem água? Aí Moisés não aguenta não, Moisés bate na rocha e fica lá: meu irmão, você reclama demais. Eu vim para reclamar, meu amigo. Aí, o que acontece? O Senhor também se farta das reclamações e da murmuração. Sabe por que o nome do alimento é chamado maná? Porque é uma palavra, eu esqueci como é que chama, não sei se o Romulo lembra, quando a palavra ela é nomeada por meio do som. Aí era como se a reclamação fosse assim: ó, como é? Não, mas tem uma palavrinha no português que descreve quando a palavra é construída por meio do som que ela faz. Enfim, isso é detalhe. Esquece. Então, a palavra murmuração, o maná também vem disso aí. Que era o povo ficava direto, reclamando. Aí o que é que Deus fez? Deus mandou uma praga de serpente para picar e o povo começou a morrer. Começou a morrer. Aí o povo se arrependeu do pecado. Realmente, Senhor, isso é bom, nós somos ruins mesmo e tudo.
e pediu para Moisés então clamar. Aí Moisés clamou, levantou a serpente, e quem olhasse para a serpente era salvo. Agora, quando Jesus conta a história de Moisés, imagine com quem é que Nicodemos se identifica. Nicodemos se identifica com Moisés, em vez de se identificar com o povo que estava reclamando. Porque Nicodemos era líder religioso, e ele disse, então eu sou Moisés. Só que Jesus está dizendo, não, você não está como Moisés, você está como o povo que reclamava. E para que o povo fosse curado, primeiro eles precisaram reconhecer a pecaminosidade deles. Irmãos, nessa altura eu queria parar aqui e fazer uma aplicação. Só precisa de Jesus como Salvador quem se percebe perdido. Alguém tem um molho de chave aí? Molho de chave? Um molho de chave. Balance aí. Quem tem molho de chave? Balance aí. Aí, balance aí. Todo mundo que tem, balance aí. Fazer mais. Aí, ó. Esse barulho traz alegria para o coração de vocês? A chave balançando. Traz? Traz não. Por que não traz alegria? Porque vocês estão soltos. Está todo mundo aqui solto, amém? Agora pense que você está numa prisão. 20 anos. Uma prisão escura. Com fome, desesperado. Você ganha ali uma comida básica para você sobreviver a cada 2 dias. Aí você escuta esse barulho. Você acha que o sentimento seria diferente do que o que você teve agora? Porque esse barulho lhe dá o quê? Esperança. E se alguém fosse lá e abrisse a cela para você sair? Você ia ser grato, você ia amar essa pessoa? Ia? Pois é. Algumas pessoas precisam entender que o nosso estado, enquanto ser humano, é esse. Nós nascemos mortos em delitos e pecados. Vamos abrir a palavra de Deus para a gente olhar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos voltar para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Éramos por natureza o quê? Filhos da ira. Filhos da ira. Romanos capítulo 3, eu quero ler uma descrição nossa. Versículo 10. Essa é que foi da onde o Anderson Freire tirou aquela música. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Foi essa aqui, ó. Vamos ler. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é o quê? Sepulcro aberto. Com a língua eles enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Vai para o verso 23. Pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Essa é a descrição. E Cristo só vai ser doce para a sua vida quando o pecado primeiro for amargo. Você só vai amar Jesus como um Salvador quando você sair do seu lugar, como Nicodemos, de alguém religioso, salvo, bom, para alguém desesperadamente necessitado de um Salvador, necessitado de Cristo. Enquanto você se achar bom, meu irmão, enquanto nós nos acharmos bons, não há esperança para nós. A salvação, ela é pela graça, mediante a fé, por meio de Jesus Cristo e dele somente.
Voltando para o nosso texto, João capítulo 3, o que era cruel a respeito de tudo para Nicodemos é que ele queria fazer algo para ser salvo. Mas o texto diz que era só olhar para a serpente. Era só olhar para a serpente e eles eram curados. Da mesma maneira, o Filho de Deus foi levantado na terra. E não nos cobra nada em troca, apenas diz: olhem para mim, arrependam dos seus pecados e creiam em mim. E todo aquele que crê nele tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Por que isso? Porque Deus é amor. E em seu amor, Ele amou tanto este mundo, Ele amou tanto a nós, e Ele provou o amor dEle por nós quando Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós, quando nós estávamos ainda nesse estado de rebeldia, mentindo, com pensamentos lascivos e imorais, com orgulho, com inveja, com arrogância, com soberba. E Ele nos amou. Ele nos amou. Ele nos amou. E Ele deu o seu Filho para que seja o objeto da nossa fé. E quem colocar fé nele, não em si mesmo como pessoa boa, não em si mesmo como membro de uma igreja, mas em Cristo, como seu único e suficiente Salvador, esta pessoa, ela não vai perecer, mas ela terá a vida eterna. Porque Deus enviou o mundo, o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Olha o que aqui diz o verso 18 do nosso capítulo: quem não crê em Cristo já está condenado. Mas o que não crê, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Caminhando para nosso tempo de Santa Ceia, eu queria trazer algumas evidências para você. Vamos olhar lá primeiro Coríntios capítulo 11. Primeira Coríntios 11. Verso 28. Diz assim: que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quais as evidências que você tem que Deus fez algo novo em você? Então, eu vou dar aqui 5 coisas para você procurar no seu coração. Primeiro, o que é que você ama na sua vida? Quais são os seus afetos, são destinados a quê? Você tem amado o reino de Deus e a sua justiça sobre todas as coisas? Você tem amado a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento? Você deseja o reino de Deus e o próprio Deus? Segunda evidência: qual é a sua relação com o pecado? Você peca e está tudo bem? É isso mesmo? A carne é fraca? Caí, né? Fazer o quê? Sou humano. Não sou perfeito. Errei, fui moleque. A gente está em uma época em que pessoalmente, mas eu acho muito engraçado pedir de desculpa na internet. Assim, eu me divirto um horror. A pessoa bota a blusa branca, vai para uma parede branca e diz: olha, essa situação contribuiu para o meu crescimento pessoal. Quem me conhece sabe que eu não sou assim, mas foi um ato que eu estou repensando, né?
estou tirando esse tempo para o meu crescimento. Eu fico com vontade de errar. A pessoa fala e escreve, mas parece tão boa. Não, é porque quem me conhece sabe. Eu tenho até amigos que não sou racista, não sou homofóbico, pessoal, né? Eu tenho até amigos que são. E é um pedido de desculpa genérico, né? E se eu fiz alguma coisa errada, me perdoem. Eu não quis fazer isso. A relação do crente com o pecado é muito mais parecido com o Salmo 51 do que com a Gabriela Pugliese quando fez a festa na pandemia. E foi cancelada e aí ela foi pedir desculpa. Que para mim é um estereótipo perfeito de um pedido de desculpa de quem não se arrependeu, assim, né? Pelo menos pelo discurso, enfim, no coração não tem como saber, mas vocês entenderam aí. Se a Gabriela Pugliese chegar a você, querida, Deus lhe abençoe, viu? Sua relação com o pecado é como o Salmo 51. Salmo 51 é o quê? Pequei contra ti somente é que fiz o mal. E aí a coisa mais profunda do Salmo 51 é quando o salmista diz assim: de maneira que o Senhor seria justo se me condenasse. Porque se você pega em mentira, você diz assim: não, eu errei, mas também não é para tanto não, também não precisa ir para o inferno não, é um errozinho besta. Não é para tanto, é para tanto. É para tanto. Por isso você precisa de Jesus. E terceiro, eu disse que ia dizer 5, mas vou dizer só 3. Primeiro, o que é que você mais ama e busca na sua vida? A sua relação com o pecado. O pastor Mano vai aprofundar isso domingo que vem, Deus permitir. E 3, como está o seu processo de santificação? Você está produzindo bons frutos ou frutos maus? Então agora nós vamos preparar o nosso coração para ir para a ceia. Eu queria dar esse para, enquanto você vai obedecendo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo.